Bem-vindo ao último episódio de Simulacra. A gente passou por muitas coisas. A gente achou o celular de uma menina que desapareceu na frente da nossa porta. A gente começou a usar esse celular e tinha um vídeo estranho dela pedindo quase que socorro, mas falando pra não ir atrás dela. Don't come find me. Don't. A gente investigou o namorado dela, que é na verdade o ex-namorado dela. A gente investigou o cara do Tinder que falava com ela antes dela desaparecer. Conversou com a melhor amiga dela. A gente descobriu tudo sobre a vida dela. A gente fez ela ser demitida. Juntando todas as peças da vida dessa menina, da Ana, a gente conseguiu finalmente chegar na última peça que faltava no quebra-cabeça, que era o tal do James Alner, que era um cara que ela conversava no Tinder e ele era muito bom com palavras, ele era muito bom em tudo sobre ela, até que eles decidiram se encontrar e depois disso ela desapareceu. Pesquisando sobre esse cara, a gente descobriu que ele também desapareceu misteriosamente logo depois de baixar o aplicativo de relacionamento, logo depois de baixar o Tinder. E não só isso, quando ele desapareceu e quando a Ana desapareceu, foi ouvida uma mesma voz. Juntando todas as peças de tanto tempo de investigação, a gente não tem como negar, a conclusão é: tem algo sobrenatural pegando essas pessoas. Tem alguma coisa sobre-humana, algum tipo de espírito alienígena, não sei, pegando essas pessoas. Será que é algo tão louco assim? Será que é algo místico, um fantasma, um demônio? Ou será que é um pouco mais real do que a gente pensa? Sem perder mais tempo, vamos lá que eu preciso contar pra vocês como toda essa história terminou. Beleza, a gente parou no último episódio, o Greg tava se escondendo da polícia e o Murphy tava sendo investigado por assédio sexual. O que faz sobrar só eu e o Taylor investigando esse caso. Eu comecei a falar com o Taylor sobre as coisas que a gente descobriu no último episódio. Eu falei pra ele sobre o trabalho do James, que ele desapareceu misteriosamente. Eu falei sobre aquela Keeping It Cassie, que acabou bloqueando ele porque ele sabia coisas demais dela que ele não deveria saber. E enquanto eu falava isso, a Ashley, a melhor amiga da Ana, me chamou. Ela falou: Ana, a gente precisa conversar. Lembrando que ela acha que a gente é a Ana, porque a gente não queria deixar ela em pânico pra pegar informações dela pra investigação. Então eu falei: claro, pode falar. Lembra que eu pedi pra você fazer um perfil no Tinder? Aí eu falei: sim, você mesmo que fez um pra mim. Então, aquilo me fez perceber uma coisa. Tem algo que eu não consigo mais esconder. Você é minha melhor amiga, né? Eu posso te contar qualquer coisa. Eu falei: sim, claro, pode contar. Aí ela falou: eu tô um pouco confusa. Sabe como eu nunca me dou bem com caras que eu fico, tipo aquele Victor da balada? Eu vou direto ao ponto. Eu sinto algo por você. Pronto, falei. A mulher tá se declarando pra mim no zap, velho, e não sou nem eu tô fingindo. O que eu faço, meu Deus do céu? Eu não posso, não tem como eu iludir essa mina, não tem como eu falar: eu também te amo. Ok, o que eu faço numa situação dessas? Eu não tenho como responder uma coisa dessas fingindo ser a Ana. Eu tô sem saída aqui. Ou eu ignoro, ou eu confesso que eu vou conversar. Eu vou conversar. Eu não tenho como continuar isso aqui. Eu falei: Ashley, eu preciso confessar um negócio. Aí ela respondeu: o quê? Eu falei: eu não sou a Ana, eu não sou a Ana, desculpa. Ela falou: o quê? Eu achei o celular dela na frente da minha casa e eu tô tentando achar ela tá desaparecida. E a Ashley ficou puta, falou: nossa, você é um monstro, eu não acredito que você fez isso. Eu vou ligar pra polícia, você vai ver se algo acontecer com a Ana. Eu falei: calma, eu tô tentando achar ela também. Aí a Ashley falou: ok, mas se alguma coisa acontecer com ela, a culpa é sua. E aí ela ficou offline. Eu não tinha o que fazer. Ok, terminamos isso então. A Ashley era apaixonada pela Ana. Isso foi muito bizarro, mas a gente precisa focar na nossa investigação. Voltando a falar com o Taylor, depois de ter mencionado tudo que a gente descobriu sobre o James, sobre ele ter desaparecido no trabalho, sobre o negócio do Tinder, sobre a menina famosa, o Taylor me mandou um negócio muito importante. Aparentemente, enquanto eu investigava, ele também andou investigando e ele achou um artigo sobre pessoas desaparecidas no Tinder, mas bem mais específico, com nomes e datas em que as pessoas desapareceram. O artigo tinha um perfil de várias pessoas que desapareceram nos últimos tempos, e a primeira pessoa que apareceu lá era uma menina chamada Tracy D. Ela tinha 22 anos, ela tinha acabado de terminar um namoro e ela baixou o Tinder pra achar outras pessoas. 3 dias depois, ela desapareceu. Em investigações, uma amiga dela falou que ela tinha combinado de se encontrar com alguém que o nome começava com S. E aí a gente vai pra próxima pessoa, Simon B. O Simon tinha 24 anos e tinha acabado de terminar um web namoro. E logo depois de terminar, o que ele fez? Ele baixou o Tinder e desapareceu logo depois. Os amigos dele falaram que a última vez que ele foi visto foi quando ele foi se encontrar com uma menina chamada Amy. Indo pra próxima pessoa, o nome dela é Amy T. Ela tem 23 anos, tinha acabado de terminar um namoro, foi pro Tinder, sumiu. Nas investigações dessa Amy, a mãe dela falou que ela ouviu a filha conversando com um cara chamado James. E a última pessoa desaparecida nesse site era o James A.
Ou seja, era o James Alner que a gente tava conversando esse tempo todo. Só que agora a gente tem mais informações sobre ele. Aparentemente, logo depois que ele sumiu, ele continuava tweetando, ele continuava usando o Twitter. Só que o celular dele foi apreendido pela polícia. E o cara que escreveu esse artigo das pessoas desaparecidas, ele falou que ele tinha um informante na polícia. E esse informante falou que dentro do celular do James tinha um vídeo bizarro dele pedindo socorro ou alguma coisa assim. Um vídeo todo bugado, todo bizarro de alguém pedindo socorro? Onde será que eu já vi isso antes? Ok, então são todos jovens, todos acabaram de terminar e estavam procurando pessoas novas no Tinder. E tanto o James quanto a Ana continuaram usando as redes sociais mesmo depois de desaparecer. Então essa coisa que sequestra as pessoas, ela sequestra elas e usa elas pra raptar novas pessoas pelas redes sociais. Depois de ler isso tudo, eu falei, puta merda, Taylor, que achado maravilhoso, mandou demais. Beleza, agora a gente precisa dar um jeito de encontrar essa coisa. Então se a gente quer encontrar essa coisa, claramente o único jeito é tentar ser a próxima vítima dela. A gente sabe que o James e a Ana ainda estão nas redes sociais, então provavelmente dá pra achar eles no Tinder ainda. Então o plano é criar um perfil no Tinder pra dar match com o James. Analisando o tipo de perfil que essa coisa gosta de sequestrar, ela claramente gosta de pessoas jovens e que acabaram de terminar o namoro. Então a gente vai ter que criar um perfil de uma menina jovem e que acabou de terminar o namoro. E outro detalhe que todos eles tinham em comum é que eles eram estudantes ou gostavam de ler. Então a gente vai colocar isso no nosso perfil também. Agora a gente precisa de uma foto e de um nome de alguma menina. Ok, o meu celular tem um monte de foto de 3 pessoas. O Greg, a Ana e a Ashley. Obviamente não dá pra usar uma foto do Greg, não dá pra usar uma foto da Ana porque ela já foi sequestrada, então a gente tem que usar uma foto da Ashley. Abrindo o Tinder, a gente coloca pra criar uma conta nova, coloca a foto da Ashley, coloca o nome da Ashley, escreve qualquer besteira na descrição e tenta criar um perfil que é parecido com o da Ana. Ou seja, tá tentando superar um término, gosta de animais, gosta de ler, ok, perfil criado. Agora que eu criei o perfil, começam a aparecer as outras pessoas pra eu dizer se eu gosto ou não gosto, então vamos tentar achar o James alguma hora. Não. James, achamos. Ok, o celular começou a bugar por algum motivo. Vamos dar like nele pra tentar conversar com ele. Dando like, a foto dele vai pro lado e aparece outra vez James. Mas agora tá completamente bugado e tá escrito: é tarde demais pra mim. Eu não estou mais nesse mundo, mas ela ainda pode ser salva. Ok? Não confie nas palavras dele. O que tá acontecendo aqui? Nada é o que parece. Dando like nessa última. Ana, que? Apareceu uma foto da Ana toda. Eita, é aquela estrada. É aquela estrada que tinha aparecido nas fotos que ele manda. O que tá acontecendo? Por que ele tá mexendo? Que isso? É a visão dele? Não, meu Deus. Homem, não pula. Homem, não pula, homem. Pelo amor de Deus. Não pula. É o vídeo de uma pessoa se matando. Ok, agora eu sei o que é aquela estrada que ele ficava mandando a foto o tempo todo. Era onde ele tava. Ele tava tentando mostrar pra gente o lugar que ele tava e agora ele se matou. Então, basicamente, esse tempo todo, aquelas fotos da estrada era onde o James estava. Não deu pra nós, não deu pra salvar ele. Depois que ele cai no chão, o vídeo continua por mais alguns segundos, dá alguns sons muito bizarros e de repente o Tinder abre de novo e a gente deu match com a Ana. Ok, é agora que o negócio vai ficar... Segura minha mão. Abrindo a conversa com a Ana, ela começa a mandar mensagens. Oi, tem alguém aí? Por favor, me responde. Eu preciso de ajuda, socorro. Ok, Ana. O que aconteceu? Eu não sei. A última coisa que eu lembro, eu tava saindo de casa, eu encontrei o James. Merda, eu lembro. Ele tava parado em cima de um prédio. Ele tá bem? Ok, ele caiu. Ele tá morto? Sim, ele morreu. Ai, é minha culpa. Eu vi ele e aí do nada eu apaguei. Você tem que me tirar daqui. Eu fui drogada. E aí eu percebi que minha tela começou a ficar bugada. Tinha alguma coisa bugando na tela. Alguma coisa tava aparecendo bem fraquinho. Aí eu perguntei, ok, onde você tá? Ela falou, eu não sei direito. Tá tudo escuro. É algum tipo de construção? Tem algo surgindo na minha tela cada vez mais forte. O que tá acontecendo aqui? Eu tava tentando procurar por ajuda. Ainda bem que eu encontrei o celular do James. Ô amiga, o celular do James tá com a polícia, você tá mentindo. Sei lá, não importa. Eu vou sair aqui, vou tentar achar ajuda com alguém. Obrigada por não desistir de mim. Quanto mais tempo passava, mais o meu celular ficava bugado. Aparentemente ele tá tentando fugir de algum jeito. Então eu decidi mandar nada é o que parece. E ela respondeu, ele te contou, não contou? Eu sabia, quem é você? Que persistente, eu sou ela, assim como ela é eu. Se sou eu que você quer ver, então que seja. E de repente aquela mancha toda bugada vira quase como se fosse um rosto macabro. Impressionante. Eu não consegui enganar você. Você viu através da minha máscara. Obrigado. O meu elogio não é um sinal de vitória. A Ana, a original e a cópia agora são uma só.
por enquanto. Eu sou ela e ela sou eu. Você rejeitou todos os meus avisos. Você realmente precisa tanto saber a verdade. A sua determinação cega para tentar salvar essa fêmea trouxe você até mim. Ok, o que tá acontecendo aqui? É um fantasma, um demônio dentro do celular? Aí eu perguntei pra ele, quem é você? Eu sou o Simulacra. Por trás das suas telas de vidro, atrás dos seus espelhos pretos, tem um reflexo da sua realidade. E eu sou essa realidade. Pera, você tá no celular? Eu sou a nova ordem, uma existência perfeita. Eu sou a sociedade reformulada, uma simulação destinada para perfeição, uma existência hiperreal. Dá pra falar direito, por favor? A sociedade material tá sumindo e uma sociedade digital tá pegando o lugar dela. Uma realidade onde só humanos perfeitos existem. As suas personalidades online, as suas simulacras, a Ana e muitos outros iguais a ela não tem espaço aqui. Pera, o que ela fez de errado? Ela não fez nada de errado e nada de certo. Ela vive uma vida material inconsequente. A Ana é uma minhoca numa imagem perfeita que precisa ser erradicada. A Ana é uma minhoca que só reclama. Uma pessoa mais forte saberia simular uma personalidade melhor no meu mundo. No mundo online. Mas como assim? Nem tudo é sobre ser maneiro na internet? Os humanos interagem com as simulacras deles, quase exclusivamente desligados do mundo material, procurando emprego, procurando comida, procurando relacionamentos, sem nunca sair de trás das telas. Não seria isso tudo? Pera aí, que ponto que você quer chegar então? Simulacras fracos desaparecem rápido e eles ocupam um espaço precioso. Eu assimilo eles por um momento, faço eles mais fortes e depois procuro por outras minhocas, deletando a fonte original do mundo material. Ok, pera, vamos dar um passo pra trás. Então basicamente isso é uma inteligência artificial, criada provavelmente pela empresa do celular, que analisava a vida de todo mundo e tentava organizar a vida das pessoas automaticamente. A gente viu isso quando o celular resetou aquela vez, mas ao mesmo tempo essa versão do celular tava toda bugada, com aquelas fotos dando errado e os textos dando errado. Então provavelmente não só as fotos e mensagens estavam bugadas também, mas como a própria inteligência artificial ficou bugada e ela criou uma inteligência própria e começou a analisar a vida de todo mundo e tentou otimizar para ficar o mais perfeito possível. E analisando as redes sociais, será que você pode culpar esse programa por tirar as conclusões que ele tirou? Esse robô, analisando a vida de todo mundo que usava celular, começou a perceber que as pessoas online tinham vidas perfeitas, eram todas pessoas perfeitas, que postavam só coisas incríveis e como elas eram incríveis, tipo postando fotos no Instagram com uma vida perfeita, ou postando stories com uma vida perfeita, ou postando no Twitter como eles são incríveis, ou talvez no Tinder colocando os melhores traços, como se todo mundo fosse pessoas incríveis. E analisando com a vida real, onde claramente as pessoas não são perfeitas como elas são online, ele percebeu que as pessoas online são muito mais perfeitas do que as pessoas na vida real. A conclusão lógica que um robô teria é meio óbvia, é se livrar das pessoas ruins e ficar só com as pessoas perfeitas na internet, com uma hiperrealidade perfeita, onde só existem seres humanos incríveis e perfeitos e que vão durar pra sempre, e se livrando do mundo material podre. E as pessoas que esse robô começou a atacar eram justamente pessoas que demonstravam fraqueza no mundo da internet, que são pessoas de coração quebrado, pessoas que acabaram de terminar um relacionamento e vão pra internet reclamar, fazer vlogzinhos sofrendo, criando Tinder pra tentar consertar o coração quebrado com outras pessoas. Então esse robô, para deixar a internet perfeita, pegava essas pessoas fracas e que tinham acabado de terminar relacionamentos e criava cópias perfeitas dela, que não reclamava, e depois que ele criava esses perfis incríveis na internet, ele só matava a pessoa e ia pra próxima. E se ele continuar fazendo isso, a realidade dele vai ser a realidade perfeita, com só pessoas incríveis e com vidas perfeitas, que é o que ele sempre quis, que foi o que ele analisou com as nossas postagens, com as postagens de todo dia, do dia a dia. Todo mundo finge ter uma vida perfeita online, todo mundo tira foto do ângulo mais bonito, todo mundo quer mostrar a melhor vida que eles conseguem ter. E isso tudo resulta na solução lógica de que as pessoas da vida real não merecem viver porque elas estão estragando o mundo perfeito. Uau. Então é por isso que ele sequestra as pessoas e mata elas logo depois, igual ele fez com o James. Depois que ele falou de matar a pessoa na vida real, eu perguntei pra ele, o que aconteceu com o James? E aí ele falou, uma minhoca que não existe mais. O que vai acontecer com a Ana logo logo. E a próxima minhoca, o Taylor. E logo depois que ele falou isso, o Taylor me mandou um vídeo. Anna told me she's gonna be here. This is really weird. It might not even be her. It might be a trap. So, if it turns out to be a bunch of kidnappers or something, tell the world, at least I tried.
Tá de brincadeira, Taylor, que você foi encontrar a mulher sem falar comigo, velho. Nossa senhora, calma. Meu Deus do céu, vamos tentar tirar esse homem dessa situação. Depois de ver esse vídeo, eu falei, Taylor, pelo amor de Deus, não vai encontrar a Ana ainda. Espera eu te dar um sinal. Por que não? A gente finalmente encontrou ela. Eu falei, Taylor, não é a Ana, pelo amor de Deus, espera aí que eu tô resolvendo isso. E aí ele falou, ok, eu confio em você, eu vou esperar. Ok, depois de convencer o Taylor a não ir atrás da Ana, o Simulacra mandou mais mensagens. Impressionante. Você conseguiu convencer ele. Pra que gastar esse talento em minhocas desprezíveis? Porque você tá errado. A sua ignorância me irrita. As suas palavras e ações são fúteis. Eu posso deletar a Ana a hora que eu quiser. Tá, mas eles não precisam morrer. Mas eles só vão morrer no mundo material. As simulações deles vão viver pra sempre no mundo perfeito, o meu mundo. Beleza, eu preciso dar um jeito de salvar a Ana de algum jeito. Ele pode matar ela a qualquer momento. Então, acho que o melhor caminho é tentar enganar ele. Aí eu mandei, me deixa te ajudar. Você quer moldar o futuro dessas minhocas? Então eu vou te dar o poder de escolher. Taylor ou Ana. Um tem que morrer pro outro continuar vivo. Você tá brincando. Eu tenho que escolher entre o Taylor e a Ana. Aí eu falei, não, salva os dois. E aí ele perguntou, Por quê? porque eles não fizeram nada de errado. Eles deviam poder viver, todo mundo tem que poder viver. Mas algumas vidas são bem mais avaliadas do que as outras. Eles estão manchando o meu sistema perfeito. Eles estão manchando o sistema perfeito. Não, eu não vou, eu me recuso a escolher um. Você vai salvar os dois. Ok? Que? A Ana tá no topo de um prédio. Se o Taylor salvar ela a tempo, os dois fogem. Deu certo? Eu Que? Tá? Eu abri a conversa do Taylor e falei, Taylor, a Ana tá no topo do prédio, vai salvar ela. Aí o Taylor falou, ok, tô indo. Alguns segundos depois, ele me mandou um vídeo. I don't know what you did, but Anna's back. I think that thing is finally gone. You saved my life. Thank you. You wanna go home? Or you wanna get coffee first? Too soon? Okay, let's get you home first. Deu certo! A gente salvou eles! Meu Deus do céu, deu tudo, deu boa. Nossa, deu tudo boa. Aí o Simulacra me mandou. Pronto, eles estão livres. Tá, mas tem algo errado aqui. Não tem nada de errado. Você se mostrou um mestre manipulador. Você se passou perfeitamente por outras pessoas para conseguir o que você queria. Você nem se compara aos outros seres humanos. Você fingiu ser a Ana perfeitamente e revelou os segredos mais obscuros de outras pessoas. Você me deu um presente incrível. Ok, eu acho. Ok, mas a Ana e o Taylor estão livres mesmo. Essas minhocas vão continuar igual todas as outras minhocas, sofrendo com o mundo real e indo buscar consolo no mundo digital. Não, mas dá pra ter uma vida boa tanto na vida real quanto na vida online. Os humanos não têm capacidade para isso. É muito mais fácil só escolher um dos mundos. Agradeço meu presente. Presente? Ok, que presente? Eu sou você e você sou eu. Nós nunca estaremos separados. Ok, ele falou isso, eu fiquei esperando ele mandar mais alguma coisa, ele não mandou nada. Beleza, eu fui fechar a tela do celular e a tela do celular começou a rachar e bugar pra caralho. E de repente, que é isso? Ok, o celular quebrou, eu não consigo mais acessar nenhuma informação. Ok, acho que foi isso, acho que essa foi a nossa missão. Ao menos, deu tudo certo na real. A gente conseguiu salvar a Ana, salvamos o Taylor e o Simulacra não tá com mais ninguém. Perfeito. Nossa, muito obrigado por ter acompanhado a nossa jornada, descobrir o que aconteceu com essa mulher. Eu espero que você tenha curtido e eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui na internet. Até lá! O quê? Quem que é o Cellbit? O que o telefone dele tá fazendo aqui?